E hoje é um dia muito especial, festa de Santa Catarina de Sena, que é uma coisa muito importante, porque das doutoras da igreja é a nossa doutora própria. Digo nossa porque nós somos leigos, né? Eu sou leigo batizado. Das doutoras da igreja é a única não oriunda do mundo monástico. E isso é muito importante para nós, porque mostra uma espiritualidade vivida totalmente no século. E essa é uma das coisas muito peculiares de Santa Catarina de Sena. O fato de Jesus ter chamado ela para uma vocação completamente incomum. Mas antes de começar, para não ser eu quem falo, não ser só as minhas palavras, vamos fazer uma oração com as próprias palavras de Santa Catarina de Sena, do livro As Orações, o início de uma oração, a Santíssima Trindade. Assim a gente já começa a direcionar a live. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Poder do Pai, ajuda-me. Sabedoria do Filho, ilumina minha inteligência. Clemência do Espírito Santo, inflama e une o meu coração a Ti. Assim a gente já começa no coração da Trindade, bem como a experiência de Santa Catarina de Sena. Então, como tem muito o que falar, porque o tema da live é muito amplo, né? Porque Santa Catarina de Sena viveu toda uma espiritualidade embasada nesse tema, no tema do sangue de Cristo, no tema da redenção, né? A resposta à crise da igreja, a resposta a todos os anseios da alma de Santa Catarina foi o sangue de Cristo, foi o mistério da redenção. Ela viveu num momento muito peculiar da igreja, ela foi uma mulher que lutou muito pela unidade da igreja, e ela viveu uma vocação muito peculiar, seja porque ela descobre esse chamado muito cedo, seja porque ela tem essa vocação, esse desejo de se consagrar a Deus, mas não na vida monástica. Ela vai participar desse movimento Mantelate, que é as primeiras origens, né, do que vai ser a Ordem Terceira Dominicana. Muitas outras santas vão seguir esse caminho também na América Latina. Nós temos Santa Rosa de Lima, né, também de espiritualidade dominicana. Ela pega ainda um fervor muito grande dentro da Ordem dos Pregadores, né, com um espírito muito grande missionário e apostólico, e toda a sua experiência é chamada a contemplar a Cristo. A gente pode, de uma maneira, dividir a vida dela entre uma vida mais contemplativa, a primeira fase da vida dela, realmente na cela, né? O tema da cela é muito importante nela. Quem já leu o diálogo vai ver que o tema da cela, do autoconhecimento, né? Que é o caminho da vida interior, que é essa oração, que não é só nos conhecer, mas é nos conhecer aos olhos de Deus, né? Conhecer a Deus e a nós que nada somos e Ele que é tudo. E isso é um tema que recorre muito. No fim do diálogo tem uma saudação de Santa Catarina de Sena, que ela retoma isso de maneira muito bonita. Mas como o nosso tema tem que ser estreito, e o diálogo é uma grande doutrina, né? É a grande doutrina de Santa Catarina de Sena, e como o nosso tema é só o preciosíssimo sangue, eu quero começar já entrando nesse tema, porque tem muita coisa para falar. E primeiro a gente tem que delimitar o que é o sangue de Cristo, o que é essa devoção, né? Hoje nós já temos uma devoção instituída, né? O mês do precioso sangue, uma festa do sangue de Cristo, uma ladainha do sangue de Cristo. É a contemplação do mistério de Cristo, do mistério da redenção. Cristo que doa a nós todo o seu sangue. Mas na espiritualidade de Santa Catarina de Sena tem uma coisa ainda mais importante. E é por isso que a gente tem que começar não pelas cartas. Toda a live vai ser praticamente baseada nas cartas, né? Porque nas cartas a gente vê a maternidade espiritual dela, mas no diálogo. Quem nunca leu o diálogo é um livro incomum. Como diz o nome, é um diálogo dela com o Pai. É o Pai que atende a Catarina, que suplica pela igreja, e a resposta que ele dá à igreja é Cristo. A resposta para a nossa vida espiritual, o caminho para chegar até Ele. A resposta que ele dá à igreja, que ele dá ao mundo, é Cristo ponte. O único caminho é Cristo ponte. E para ela esse é o centro de tudo. E todo esse diálogo vai ser, na verdade, é uma grande súplica de Santa Catarina por luz e pela igreja. E é uma resposta de Deus que quer ter misericórdia. Ele retoma isso muitas vezes. Ela contempla a misericórdia e ele quer ter misericórdia da igreja, quer ter misericórdia do mundo. E como ele tem misericórdia do mundo? Pelas lágrimas dos meus servidores, pelas minhas lágrimas, pelas suas lágrimas. Todos aqueles que seguem Cristo Ponte, que entram no mistério de Cristo e pelas suas lágrimas, pelo seu apostolado, devem lavar a face da igreja.
Então a igreja tem dores, a igreja tem crise, a resposta do Pai é de usar para com o mundo de misericórdia através do mistério do sangue de Cristo. E para ela, isso é ainda mais importante. Então, no momento do diálogo, o diálogo vai explicar muitas realidades da vida espiritual. O mistério das lágrimas e as variedades de lágrimas, que lágrimas para Santa Catarina de Sena não são só as lágrimas materiais, mas é todo o fervor, né, que vai até vai crescendo, né, toda a divisão da vida espiritual que em geral a gente vê nas 3 vias, mas ela vai explicar de uma maneira belíssima a oração. Então o Pai Eterno vai explicar a oração e para entender o mistério do sangue de Cristo é preciso rezar. Então diz o Pai Eterno: filha querida, convence-te de que é na oração contínua, fiel e perseverante, que todas as virtudes são adquiridas. Então aqui é o começo, o primeiro passo. Mas é preciso perseverar, nunca deixar, nem por ilusão do diabo, nem por fraqueza pessoal, quais sejam os pensamentos e impulsos íntimos, nem por conselhos alheios. Então aqui vem um segredo, é a perseverança. O demônio frequentemente se põe nos lábios das pessoas, levando-as às afirmativas que destroem a oração. Em geral, o demônio na vida espiritual, e Santa Catarina tem um exemplo muito grande disso, leva a 2 extremos, né? Ou leva ao cansaço, à soberba, ou leva ao desânimo. E os 2 podem vir. Então, eu nunca vou conseguir rezar, eu não sei rezar, rezar é muito complicado, nunca vai acontecer. E é tudo o contrário, né? Porque a nossa atitude normal é de rezar, porque é próprio do mendigo suplicar, e somos nós, né? Primeiro suplicamos, né? E ainda mais porque nós fomos admitidos à mesa do Pai. Continua ela: tudo isso há de ser vencido perseverantemente. Como é agradável ao orante a mim a prece feita na cela do autoconhecimento, que é o tema constante. A cela do autoconhecimento é conhecer quem nós somos, nosso pecado, nossa miséria, nosso nada, e nela conhecer o mistério de Cristo. Porque como também, se a gente só vê a nossa miséria, nós desesperamos. Mas quando nós vemos a nossa miséria, nosso pecado, nosso nada, como objeto da misericórdia de Deus, como objeto do sangue precioso, então nós invertemos. Porque também tem um perigo, é a gente fazer, não entendendo a cela do autoconhecimento, é fazer uma coisa só sobre nós. Porque nós somos egoístas e a gente tende a fazer tudo sobre nós. E a gente cai num eterno escrúpulo. E esse é um dos temas da live, eu vou explicar, porque tem uma carta maravilhosa dela, onde ela exerce toda a sua direção espiritual sobre como vencer os escrúpulos. Ali, continua o Pai Eterno, né? Porque isso é todo um diálogo do Pai Eterno. Ali o homem crê e ama na abundância do meu amor, que em meu Filho tornou-se visível e provada no sangue. Então isso é o mistério do sangue, é o mistério do amor do Pai. Então nós vemos, contemplamos, nós palpamos essa realidade no mistério do sangue. Sangue que inebria a alma, reveste-a com chamas do amor divino, eucaristicamente a alimenta. E é aqui o ponto que eu quero chegar, que a espiritualidade do Preciosíssimo Sangue em Santa Catarina de Sena é sobretudo sacramental. Essa apaixonada da igreja vive o mistério do sangue de Cristo dentro do mistério da igreja e o vive de um modo eucarístico. Foi na dispensa da hierarquia eclesiástica, que para ela esse é belíssimo, a santa hierarquia, a santa igreja é a dispensa deste sangue, é a dispensa do mistério de Cristo. Então não é uma visão, a gente tem que afastar essa visão mundana que a gente tem das realidades. Para ela é isso, o amor que ela tem ao Santo Padre, o fogo, a paixão que ela tem para a igreja, vem ver nela isto, o corpo de Cristo, a dispensa do corpo e sangue de Cristo. Foi na dispensa da hierarquia eclesiástica que eu guardei o corpo e sangue do meu Filho, perfeito homem e perfeito Deus, pois entreguei aos sacerdotes a chave do sangue a fim de que o distribuíssem. O grande mistério sacerdotal está aí, a chave do sangue. Já te falei sobre essa dispensa, construída sobre a ponte Cristo, para alimentar e fortificar os viandantes e peregrinos. Então, Cristo é uma ponte que liga o céu à terra. Cristo é o único caminho. E nesta ponte, há essa dispensa, que a hierarquia guarda todo o mistério do sangue de Cristo, e a chave dessa dispensa está nas mãos dos sacerdotes. E para que serve isso? Para alimentar e fortificar os viandantes e peregrinos. Somos nós que caminhamos para o céu, que caminham segundo a mensagem do meu Filho
impedindo que morram de fome. Isso é talvez o mistério do nosso tempo. Nós morremos de fome. O desejo santo, que é uma expressão que aparece muito em Santa Catarina de Sena, é essa sede, é essa fome do sangue de Cristo, de Deus mesmo. E para que a gente possa saciar essa fome, Deus entrega todo o sangue do seu Filho à Santa Igreja. Tal alimento fortifica de acordo com o amor de quem recebe. Então esse é um alimento diferente, depende da fome. Quanto mais fome se tem, mais se é alimentado. Não é ao contrário dos alimentos humanos, né? Porque ele vem me fortificar conforme a fome. E quanto mais fome eu tenho, mais fome eu vou ter. Porque quanto mais se tem Deus, mais se cresce em fome. Seja sacramentalmente, seja espiritualmente. Seja nos alimentando pelo corpo e sangue de Cristo, seja comungando, seja por essa comunhão espiritual. E aqui vem a grande intuição. Sacramentalmente, na comunhão eucarística. Espiritualmente, ao se comungar pelo desejo da Eucaristia. Ou meditando a paixão de Cristo crucificado. Santa Catarina de Sena, quando fala do mistério da paixão, fala de uma comunhão espiritual. A gente não está falando só do evento histórico, mas dessa verdadeira paixão que se perpetua sobre os nossos altares. É uma comunhão espiritual de desejo de comungar de Cristo que se oferece por nós. A meditação, a paixão é isso, é se colocar nessa manifestação do amor de Cristo. Esta última, que é a meditação da paixão, é uma comunhão de amor no sangue. Então, o que é? Aqui a gente já começa a entender, que ela vai repetir esse termo, banhai-vos no sangue. Então, o que é a comunhão com o sangue? Comunhão de amor no sangue é a meditação na paixão de Cristo, onde a gente espiritualmente comunga, onde a gente vai crescendo na fome, que por amor foi derramado. Nela, a pessoa inebria-se, inflama-se, fica saciada no desejo santo. Quanto mais desejo se tem, quanto mais fome se tem, mais se é saciado. Cheia de amor por mim e pelos homens. Outra característica dela, ela é contemplativa, ela está na cela, mas da cela do autoconhecimento. Ela deve manifestar com essa caridade por todos os homens. Ela deve lutar pela paz, ela deve lutar pelo Papa, ela deve lutar pelos pobres. Ela deve ver Cristo em todo mundo. Porque aí a gente vê a manifestação. Mas onde se alcança tudo isso? Na cela do autoconhecimento e na oração. Quando o homem deixa de ser imperfeito, como aconteceu com os discípulos e Pedro ao atingirem a perfeição. Quais são os meios necessários? A perseverança e a fé. Então, abre os olhos da fé, que é algo muito, contempla com a fé o mistério de Cristo e persevera. Porque quanto mais se cresce no desejo santo, mais se deseja, mais se cresce e mais se é saciado no sangue de Cristo. E quanto mais se inebria, mais fome se tem, mais sede se tem, mais se quer crescer. E isso é o tema dessa live. Essa contemplação, essa comunhão eucarística com o mistério do sangue de Cristo, que foi a vida dela. É uma alma eminentemente eucarística e eminentemente caritativa. Porque a alma eucarística é assim. Quanto mais a alma se torna uma Eucaristia para o Pai, mais ela se torna uma Eucaristia para os pobres, para os homens, para todos os pecadores, para todos. E às vezes a gente pega uma parte sem a outra ou uma sem a outra. Nem nós poderíamos ser esse alimento que Deus dá ao povo, essa verdadeira Eucaristia, né, que eu estou usando a expressão da vocação sacerdotal do Beato Chevrier, né, que diz que o padre é assim, né, que ele é comunhão, que ele deve ser comido, mastigado pelo povo, e de uma maneira todo o apóstolo é assim, leigo ou sacerdote. E também, se a alma é eucaristizada, ela vive nessa comunhão com a Eucaristia, ela é primeiro, sobretudo, para o Pai. Ela é perseverante na oração. É o Pai que responde dando o sangue de Cristo. E depois ela deve se manifestar pela caridade. Ela deve ser essa manifestação de Cristo pelo mundo. Porque nem todos sabem ou compreendem do mistério que se guarda nos nossos sacrários. Mas ele espera que nós sejamos esses apóstolos, esses pequenos sacrários ambulantes que carregam a presença, que irradiam esse divino sol, que levam, que sejam um cálice desse sangue que se derrama pelo mundo. E para ela isso está constante. Porque e daí vem todo o fogo apostólico dela. Né? É verdadeira Eucaristia, porque esse é o grande mistério. O Pai nos responde ao mundo, nos dando Jesus na Eucaristia, na Igreja,
o seu corpo e o seu sangue. Essa Eucaristia que é oferecida a Ele para a máxima honra e glória da Santíssima Trindade, e Ele vem ser alimento. E quanto mais a gente se faz cristificados, eucaristizados, mais a gente deve viver para a caridade. Porque nem a caridade existe verdadeiramente fora desse amor de Deus, fora dessa contemplação da cela da oração, nem o contrário, nem a cela da oração pode viver sem a caridade, porque essa sede cresce, 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 e quanto mais ela cresce, mais a gente se sacia no sangue de Cristo, mais ela deve se derramar sobre o mundo como um cálice. Daí vem a maternidade espiritual de Santa Catarina de Sena, que vai ser enorme, e para ela, e a gente vai ver, ela trata todos como filhos. Ela compreende que nessa doação completa dela, nessa transformação, nessa troca de coração, nessa configuração com Cristo crucificado, porque os dons extraordinários são sinais claros das realidades que o Espírito Santo realiza no interior. Os dons externos são sinais de uma realidade interna. Então essa transformação com Cristo é uma realidade que o Espírito Santo realiza no interior da alma dela. E isso tudo vai levá-la a ser para o mundo, a ser para a igreja, né? Morrer de paixão pela igreja, a se tornar mãe, mãe de todos aqueles que vão até ela. E isso é a preciosidade das cartas, é o exercício da sua maternidade espiritual. Então vamos começar nas cartas, porque nós vamos começar a entender os vários aspectos do preciosíssimo sangue. Eu peço desculpas se eu estou indo muito rápido, mas é porque tem tanta coisa para falar e eu tenho certeza que eu não vou conseguir falar tudo. Então, nessa primeira carta, ela fala assim: ó sangue que fortaleces a alma, livrando-a da sua fragilidade. E aqui é o primeiro passo no crescimento. Quem quer se livrar da fragilidade, do pecado, só há um caminho: o sangue de Cristo. A fraqueza da alma humana procede do amor servil. O amor servil é aquele que a gente ainda está cheio de medo. E existem uma série de almas, como o Pai alerta ali, que vão desviando a gente da oração. E uma dessas almas é aquela que mantém a gente sempre no medo. Não. O temor de Deus como dom é aquele temor que vem do profundo amor, porque é dom do Espírito Santo. É aquele temor que teme ofender a Deus sabendo desse amor. Mas não é esse medo que oprime. Esse medo vai ser retirado pelo sangue. Porque você, eu, todos, o mundo inteiro vai ler o sangue de Cristo. Forte torna-se a alma quando o sangue de Cristo a ilumina. Então, o sangue de Cristo ilumina, é luz. E ela entende que Deus a criou para a vida eterna e para o louvor do seu nome. Quem compreende o mistério do sangue, compreende a sua alta vocação. Criados para Deus. Quem revela tudo isso? O sangue do Cordeiro Imaculado. Ele sai do medo, ele sai disso que paralisa para lançar a alma no fogo, na sede, na fome. O mesmo sangue mostra-nos que todos os acontecimentos, prosperidade e infortúnio, consolação e tristeza, caçoadas e traições, ofensas e murmurações, tudo nos é dado por Deus numa chama de amor. Tudo que a providência manda, bom ou ruim, tudo é prova do amor, a fim de realizar em nós o projeto divino para o qual fomos criados. Nós fomos criados por um projeto divino, não importa todas as provações. Quem o prova? O sangue. Então, aqui é a primeira coisa, o sangue é a prova do projeto divino sobre mim, sobre você, sobre os homens. Se Deus quisesse outra coisa de nós, não nos teria dado o seu Filho. Aqui é o sinal claro da nossa vocação à santidade. Se Ele não nos quisesse santos, não nos teria dado o seu Filho. Nem o Filho teria morrido na cruz por nós. Ao compreender isso, a alma torna-se forte. Então é na contemplação, nessa comunhão do sangue de Cristo, essa comunhão espiritual, que a alma se torna forte, capacitada para suportar tudo pelo crucificado. Quando a gente lê a vida dos santos, a gente fica, como é possível este amor à cruz? É um dom do Espírito Santo. Onde se consegue isso? Na contemplação do mistério do sangue de Cristo. Ele é Deus quem nos dá em Cristo. Ela nunca se esfria.
Pelo contrário, aquece-se no fogo da caridade divina, com desprezo de si mesma. Eu estou frio, eu vejo, nós vivemos num mundo frio. Frio entre nós sabemos nos relacionar, nós temos dificuldades de amizade, basta entrar nas redes sociais e ver que há queixa comum. Quem pode vencer a nossa frieza? O fogo do sangue de Cristo. Pouco a pouco, a alma vai se inebriando no sangue. Pouco a pouco. Por isso é a perseverança. Pouco um dia, pouco amanhã, de pouco a pouco, para ir se inebriando no sangue. Todo homem ébrio, bêbado, pela força do vinho, perde o próprio vigor. Então nós, quanto mais inebriados nesse sangue, a gente perde o nosso vigor para ter o vigor de Deus. Porque esse é o segredo. Como é que a gente se esquece de si mesmo? Não está tanto em nós, está nele. Na embriaguez, seus sentimentos vão desaparecendo. Então também o santo é ébrio, é bêbado deste sangue, porque ele vai se esquecendo para viver da força do sangue. Também a alma embriagada pelo sangue de Cristo perde o domínio de si, perde seu amor sensível, perde o amor servil. Ela vai crescer o amor, ela vai subir para chegar ao amor perfeito. Onde não há amor sensível, também não existe medo de castigos. Então, cada vez que a gente vai entrando nesse mistério do sangue, mais vai saindo o medo para ganhar confiança no mistério de Cristo. E não uma confiança vã, mas uma confiança de quem não espera nada de si. Porque o grande problema nosso é que a gente espera uma santidade a nosso molde. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, são todas boas coisas. Mas a gente conta com o nosso esforço, com a nossa força. Não. É preciso inebriar-se no sangue. É preciso estar bêbado nesse sangue, a ponto de esquecer-se de si. A alma alegra-se nos sofrimentos, em nada mais quer gloriar-se, senão na cruz de Cristo. Então, para se esquecer, é preciso banhar-se no sangue de Cristo. A cruz passa a ser a glória da alma. Todas as faculdades concentram-se na cruz. Então a cruz passa a ser o centro da alma. Então essa perseverança na oração vai levando essa concentração na cruz. A memória enche da recordação do sangue como favor. Então a memória pensa que ela valeu todo o sangue de Cristo. O amor pela cruz expulsa o egoísmo, liberta a pessoa da procura de honrarias. Ele se liberta dela mesma, dessa escravidão. Os males e adversidades mudam-se em ato de amor. Tudo passa a ser um ato de amor. A vida, o sofrimento, não só, a alegria também, passa a ser ato de amor. Igualmente a morte e os sofrimentos da vida. De que se enche a memória? De amor e desejo santo. E tudo isso brota da iluminação da inteligência, a qual descobriu que Deus é veraz e bondoso. Então, da memória do sangue, a nossa inteligência se abre a essa luz de Deus para descobrir que Deus é veraz e bondoso. No mistério do sangue, a gente descobre a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, a ternura de Deus. Caríssimo Pai, dessa forma quero que nos inebriemos e nos afoguemos no sangue de Cristo crucificado. Afogar-se para que toda amargura se torne suportável. Significa que esse suportar, esse amor à cruz, não vem do nosso esforço, mas vem desse dom de Deus que Ele pede, que Ele quer nos dar pela contemplação do mistério de Cristo. Para que toda amargura se torne suportável, que os grandes fardos se tornem leves. E quem hoje não tem grandes fardos? Nós vivemos num tempo de grandes fardos. Que as tribulações se mudem em flores, em paz e tranquilidade. Quem se inebria no sangue de Cristo tem todas as tribulações transformadas em flor, paz e tranquilidade. Inverte a lógica desse mundo. Inverte a lógica egoísta. Porque a gente só pensa em nós mesmos. Mas quando a gente, na cela do autoconhecimento, não só medita a nossa fraqueza, o nosso pecado, a nossa miséria, mas o medita a luz do perdão, do sangue, do amor infinito do Pai, ele vai transformar tudo aquilo que era ruim em flor. Que fecundidade, né? Toda essa nossa miséria se torna adubo sob o mistério do sangue de Cristo para
para crescer em amor, para se tornar amor, porque tudo se torna atos de amor. Vamos seguindo. Eu vou até tomar um pouco de água, porque tem tanta coisa. E essa é uma carta muito importante, do qual eu selecionei vários trechos. E é uma carta interessante porque ela é enviada a um cartucho. Na verdade, é o prior geral dos cartuchos. Então, vê como a maternidade espiritual vai crescendo, né? Em nome de Jesus crucificado e da amável Maria, caríssimo e reverendo Pai, no doce Cristo Jesus, eu, Catarina, serva e escrava dos servos de Jesus Cristo, vos escrevo no seu precioso sangue, desejosa de vos ver banhado e afogado no sangue do Filho de Deus. Tem nada mais, não tem uma invocação melhor para começar a carta. Estive pensando no seguinte, então aqui nós vamos um pouco acompanhar como é a meditação dela, como é a luz que ela recebe. Quando a nossa memória fica repleta da lembrança do sangue, então a nossa memória a gente usa para lembrar do sangue de Cristo, imediatamente nossa inteligência reflete sobre ele. Então, não é só lembrar, é preciso que a nossa alma, a nossa inteligência se coloque nesse mistério. No sangue, ela intui o fogo da caridade divina. Aqui se introduz o binômio particular da espiritualidade dela, é sangue e fogo. O sangue de Cristo faz a alma arder em fogo do divino amor. No sangue, ela intui o fogo da caridade divina. O amor infinito impregnado e penetrado do sangue. Então, não é o sangue que a gente vê. No sangue, a gente vê esse amor infinito. Efetivamente, foi por amor que o sangue de Cristo foi derramado e doado a nós. Então, nossa vontade segue os passos da inteligência. Então, a nossa memória se lembra do sangue, a nossa inteligência intui o amor do sangue e a nossa vontade segue os passos da inteligência. Significa que ela vai seguir o mesmo caminho. E põe-se a amar e desejar quanto a inteligência aprendeu. A inteligência compreendeu o amor, então a resposta da vontade é amar. Surge, pois, na vontade o amor por Cristo crucificado. Nossa memória fica submersa no sangue de Cristo, recordando do mistério da paixão. A nossa inteligência intui que naquele sangue está o mistério do amor infinito e a nossa vontade é arrastada, segue para amar Cristo crucificado. Afoga-se a alma no sangue, fazendo desaparecer o perverso apetite sensível. A gente tem esse desequilíbrio que fala São Paulo, que a gente não faz o bem que quer e a gente faz o mal que não quer. Como é que a gente vai crescendo essa desordem interna? Não somos só nós, o nosso exercício só vai ter valor neste sangue. Então a maneira com que vai crescendo a contemplação do sangue é que vai desaparecendo o perverso apetite sensível, que tantas as vezes se rebela contra o Criador. A pessoa elimina o egoísmo, aceita cumprir a eterna vontade de Deus. Tudo isso procede do sangue. Ele nos faz entender que Deus quer unicamente nossa santificação. Então a memória do sangue faz compreender a nossa vocação. Se Deus quisesse outra coisa, não nos teria dado o Verbo, seu Filho unigênito. Como é possível que a gente duvide da nossa vocação, desse plano divino? Ele nos deu todo o sangue do seu Filho. Ele nos deu tudo. Tudo é dado nele. Coragem, caríssimo Pai. Eu estou fazendo uma seleção, né? Pelo amor de Cristo, banhai-vos no sangue de Jesus e permanecei em contínua vigília de oração. Então, de novo, a perseverança. Com o pensamento no sangue. Então, aqui também, como Santa Teresa, a gente fala sempre da oração teresiana, né, que é centrada na humanidade de Cristo. Aqui a gente vê o mesmo mistério já antes em Santa Catarina de Sena. Banhado no sangue de Cristo. Empenhado na procura da glória de Deus e sedento da salvação das almas, cuidareis dos vossos súditos. Então, esse amor que a memória guardou, que intuiu o amor de Deus, que a vontade seguiu por amor, agora deve se expandir no zelo pela salvação das almas. Oração contínua e desejo santo. Então, é um binômio, é oração e desejo santo, por Deus e pela salvação dos homens. Eis o que vos é necessário
para garantirdes vossa salvação no cargo que ocupais. Porque não é fácil ser superior, né? Deus, tendo-vos posto como superior, não vos convém ser negligente e medroso, nem ser maldoso ou querer caminhar com os olhos fechados. Peço-vos que tenhais sede de almas, qual discípulo do Cordeiro dessangrado e morto por vós. Então, qual é o impulso apostólico? Então, essa oração, essa contemplação tem um impulso, sede de almas. Nós somos discípulos do Cordeiro. Cristo, alegre e desejoso da glória do Pai e da nossa salvação, correu em direção à horrível morte na cruz. Essa é uma palavra ótima. Cristo, alegre. O mistério do sangue não é um mistério triste, é um mistério feliz. É o mistério dessa paixão eucarística, dessa imolação eucarística, desse oferecimento de um amor infinito, de uma alegria de se doar ao Pai e aos homens. Tendes, pois, a quem imitar. Deus Pai colocou o Verbo, seu Filho, como exemplo e pôs o sangue de Cristo para afastar todo medo, negligência e cegueira em nós. Então, o sangue afasta o medo, a negligência e a cegueira. Se disserdes, sou um ignorante, eu vos respondo, se tiverdes desejo da glória divina, Deus providenciará o necessário para a salvação dos vossos súditos. Que significa que Deus responde ao desejo da sua glória, que é maravilhoso. Na última passagem dessa carta. Ó glorioso e precioso sangue do humilde e imaculado Cordeiro, quem será tão maldoso e duro de coração que não tome nas mãos o próprio coração e não se dirija com amor à chaga do peito de Jesus Cristo, fonte doador do sangue em abundância? Então, a gente tem que ser muito maldoso e duro para não chegar com o nosso coração à fonte do lado de Cristo. Então, o nosso coração é um vaso que a gente coloca ao lado de Cristo. Eu não posso deixar de lembrar, né, do servo de Deus, Padre Eustáquio Montemurro, porque é fundador das Irmãs do Sagrado Costado, que tem essa espiritualidade do lado, né? Significa que nós devemos estar naquele lado a recolher esse precioso sangue. Aí achamos a divindade. Então, da humanidade de Cristo chegamos à divindade. Ou seja, a natureza divina unida à natureza humana. Aí encontramos a chama do amor. Pela abertura do lado de Cristo, a divindade revela o segredo do coração de Jesus. Você vê como a espiritualidade do coração de Jesus já está viva aqui. Mostra que os sofrimentos de Cristo não exprimem todo o seu amor, quanto mostra o desejo da sua vontade, pois não há comparação entre o sofrimento finito de Jesus e o seu amor infinito. Então, na chaga do lado de Cristo, e aqui eu volto, eu não posso deixar de me lembrar do Padre Montemurro, das Irmãs do Sagrado Costado, que vivem essa espiritualidade do lado. O lado de Cristo mostra que se a humanidade de Cristo é finita, quer dizer, o sofrimento de Cristo é finito, mas o seu amor é infinito. E como não podendo suportar e querendo manifestar o seu amor, ele abre o seu lado. E ele espera que nós, com uma fonte de água viva, caminhemos a ele com o nosso coração, com o próprio coração. Essa chaga do lado do coração de Jesus seja o alimento da nossa alma. Isso é meditar no mistério do sangue de Cristo. Então, aí começa... a gente tem muita dificuldade de fazer oração. Eu vejo muita gente falando isso. E às vezes a gente complica um pouco. A gente está numa época que a gente deve simplificar. Menos fardos aos irmãos e mais mãos estendidas para levá-los até Jesus. É o que o Pai espera de nós. Simplificar a oração é isso. É nos colocar diante do mistério do lado de Cristo, das suas chagas, da sua vida que transborda. É um sangue vivo. É uma manifestação de um amor infinito, porque através dele nós compreendemos o mistério da divindade, o amor infinito do Pai, o fogo do Espírito Santo. Toda a trindade se dá a nós aí. É todo um mistério que se dá. E a meditação do mistério do sangue é uma porta para a vida de oração, perseverante, ainda que pouco cada vez, mas se colocar de coração, ir ao sacrário com esse coração, com o próprio coração como esse vaso, para se encher. E quando a gente se enche, quando a gente sai para o mundo, isso transborda. E a gente vai ter esse desejo de salvação das almas. Porque esse é o fruto que isso dá. É o fruto da salvação. E aqui eu vou chegar ao meu momento preferido, que eu acho que pode ajudar muita gente.
que é a carta para a irmã Constância, que era a monja beneditina, especificamente sobre um tema: vencer os escrúpulos, sair desse amor servil, sair deste medo e jogar-se nos braços de Cristo. Em nome de Jesus Cristo crucificado e da amável Maria, caríssima filha no doce Cristo Jesus, eu, Catarina, serva e escrava do servo de Jesus Cristo, te escrevo e te conforto no seu precioso sangue, desejosa de te ver banhada e afogada no precioso sangue do Filho de Deus. Primeiro eu quero dar aqui, caríssima filha. Ela escreve uma mãe falando com a sua filha. Te escrevo e te conforto. A mãe escreve para confortar o filho. Ela escreve para animar o filho. Não é só... Quando a mãe chama a atenção do filho, isso é eficaz porque vem do amor. E é isso que ela faz. Refletindo eu, que na lembrança do sangue encontramos a chama ardente da caridade, e que na caridade não há lugar para tristeza e escrúpulos, quero que ponhas o teu afeto no sangue de Cristo. Na caridade não há lugar para tristeza e escrúpulos. Essa caridade que é amor divino. Lança para fora o medo, lança para fora a tristeza. Nele deveis inebriar, queimar e consumir todo o egoísmo existente em ti. Que a chama desse amor apague em ti o medo e o egoísmo. Que como a nossa vida seria distinta se a gente conseguisse se colocar diante de Deus e deixar que essa chama que vem do sangue de Cristo tirasse de nós o temor, o medo servil e todo o egoísmo e toda a tristeza. Por que há fogo no sangue? Porque ele foi derramado numa grande chama de fogo, uma grande chama de amor, corrijo. Porque ele foi derramado numa grande chama de amor. Ó glorioso e precioso sangue, és para nós uma fonte medicinal. Então você está doente? Sua medicina. És um unguento a ser derramado sobre nossas feridas. Realmente, minha filha, o sangue é como as fontes medicinais de água quente. Então, sabe como as pessoas, desde a antiguidade, vão às fontes termais para se curar? A nossa cura está aí, nessa fonte que é o sangue de Cristo. No sangue de Cristo, tu encontras o calor da caridade. Encontras a fonte que desde sempre é o nosso Deus. Encontras a água medicinal da graça, a brotar do próprio sangue. Encontras a parede que oculta Deus ao nosso olhar. Então, o Deus invisível se manifesta em nós nesta parede do sangue precioso. Ela é uma poetisa, né? É uma literatura, é um lirismo de uma beleza extraordinária. Ó admirável caridade, que usaste a parede da nossa humanidade para ocultar a eterna e sublime divindade do homem-Deus. Então nós vemos o sangue, mas contemplamos a divindade, é o Verbo. Tão perfeita é essa união que nem a morte pode separar. Eis porque no sangue encontramos tanta saúde e consolação. Nele está o fogo da caridade divina e o poder da suprema, altíssima e eterna divindade. Tu sabes que o poder do sangue de Cristo procede da própria essência divina. É Deus mesmo. Se Jesus fosse um simples homem, pouco valeria seu sangue. Mas sendo homem Deus, seu sangue foi aceito como sacrifício. Que não pode haver maior. Por isso que nós temos um sol perpétuo que é a Santa Missa. Porque sem cessar é o sangue do homem Deus que se oferece. Ó glorioso sangue, unguento perfumado para eliminar o mau odor dos nossos pecados. Sabe, Nosso Senhor, os gostos do amor misericordioso são diferentes dos gostos nossos. Os reis deste mundo se cercam de perfumes, de luxo. O nosso rei quis nascer numa estrebaria. O nosso rei quis andar com pescadores. Ele sabia o que era mau cheiro. O nosso rei quis viver em nós, apesar do mau cheiro dos nossos pecados. Mas ele quer eliminar esse odor, sendo ele mesmo o nosso perfume. O seu próprio sangue é o nosso perfume. Ele é uma luz que ilumina as trevas, não apenas as trevas exteriores do pecado mortal, mas também as trevas da desordenada confusão interior. Então, ele afasta as trevas do pecado mortal, porque o que é a confissão?
senão essa experiência de se banhar no sangue de Cristo, de experimentar este perdão, essa alegria que Deus tem de nos perdoar. Mas também as trevas da desordenada confusão interior, que acontece na alma sob falso manto da humildade. Aqui é o escrúpulo. Porque o demônio, sob falso manto de humildade, quer paralisar a alma. Pela palavra confusão, entendo os escrúpulos que dizem: o que fazes não é agradável a Deus, estás em estado de condenação. Ao infundir a dúvida na alma, aos poucos, propõe uma falsa humildade. Daí que a gente vê que ele, no fundo, é uma desordem no nosso próprio egoísmo. E se a gente se inebria no sangue de Cristo, a gente vai saindo desse egoísmo. Após infundir a dúvida na alma, aos poucos, propõe uma falsa humildade, dizendo: vê, é devido aos teus pecados que não és digna de receber muitas graças e dons. Com isso, a pessoa deixa de comungar e de fazer outros exercícios espirituais. Ela confessou, ela pediu perdão, ela está diante de Deus e ela ainda está paralisada. É um engano tenebroso que o demônio sugere. Afirmo que se estiveres mergulhada no sangue do Cordeiro, tais ilusões não farão moradia em ti. Mergulha no sangue de Cristo. E também em outras pessoas. Surgindo escrúpulos, não permanecerão na tua alma, mas serão expulsos pela fé viva e pela esperança alicerçada no sangue. A alma dirá: tudo posso em Cristo que me fortalece. Mesmo que tivesse de estar no inferno, não deixarei de lado o meu ato de piedade. Porque essa é a grande tentação sutil do demônio. É pelo manto da humildade paralisar a alma, em vez dela perseverar. Então, nesse momento, lança-te no sangue de Cristo, nem que seja um instante. Mesmo que tivesse de estar num inferno, não deixarei de lado o meu ato de piedade. Grande tolice é criar um inferno antes do tempo. Não te adianta. Ergue depois uma chama de amor, caríssima filha. Não vivas com escrúpulos, mas diz a ti mesma: que comparação existe entre meus pecados e a abundância do sangue de Cristo, derramado em tão grande chama de amor? O que são os nossos pecados diante dessa chama? Quero que olhes para o teu nada, para a tua negligência, para a tua maldade. Então entra na cela do autoconhecimento, mas não com escrúpulos, e sim conhecendo a bondade divina presente em ti. O que o demônio quer é que só olhes para as tuas faltas, sem ver qualquer outro aspecto. Um aspecto que ocorre considerar é a esperança na misericórdia de Deus. O sangue de Cristo nos dá essa esperança. Sabes como agir? E aqui é a parte da maternidade espiritual. Como fazes ao entrar num quarto de dormir? Quando você faz como entra no seu quarto. Logo que entras, tu olha se há um leito. Você tem uma cama, né? É a coisa mais necessária. Num quarto a gente precisa mesmo de uma cama. Tu não olhas com amor só para o quarto, mas também para o leito em que vais repousar. A mesma coisa deves fazer quanto à cela do conhecimento de ti mesma. Aí deve abrir os olhos da mente com muito amor. Entras e vais logo repousar em Deus. Então a gente entra na cela do autoconhecimento, é miséria, entra direto no leito do amor de Deus, vai repousar em Deus, vai repousar no sangue. O leito é a bondade divina que está dentro de ti. Aí entendes que teu ser foi dado gratuitamente por Ele, quer dizer, Ele nos deu tudo gratuitamente, sem nenhum mérito teu. Esse leito divino, filha, está coberto com um manto vermelho do sangue do Cordeiro. Deita e repousa aí, e nunca mais o abandones. Então, a nossa tribulação, aridez, dificuldade de rezar, deita, cobre-te com esse cobertor do manto de Cristo. Vê que tens um quarto e um leito. Então, nós temos o quarto da nossa cela interior, da nossa miséria, do nosso conhecimento do nosso nada. Nós temos um leito da consideração da bondade de Deus. Alimenta a tua alma com a bondade divina, pois Deus pode saciar-te. Nesse leito divino está o alimento, a mesa, o servidor.
Esse mesmo tema aparece no diálogo. Eu recomendo, que é uma das partes mais bonitas. Nesse leito divino está o alimento, a mesa e o servidor. Deus Pai é a mesa. Deus Filho é o alimento. E o Espírito Santo te serve. Ela fala, é o servidor. O Pai é a mesa que se oferece a nós. O Filho é o alimento de vida eterna. E o Espírito Santo é o servidor, porque é ele que traz esse alimento até a alma. É o dom do Espírito que submerge a alma neste alimento. Ela tem fome do sangue de Cristo e é o Espírito que, como servidor, vem trazer a alma. Mas atenção, se ficares olhando apenas para ti mesma com escrúpulos, mesmo vendo o leito e a mesa preparados, não participarás da paz e do descanso. Continuarás sem nada, estéril. Então nós, por nós mesmos, estamos aí estéril. A oração, se é só para a gente remoer nós mesmos, é estéril. Peço-te, pois, pelo amor a Cristo crucificado, que permaneças nesse glorioso leito divino de repouso. Tenho certeza de que mergulharás no sangue e te sairás bem. Por isso disse estar desejosa de te ver banhada e afogada no sangue do Filho de Deus. Nada mais acrescento. Não precisa, aqui está tudo. Permanece no santo e doce amor de Deus. Crucifica-te com Cristo. Segue pelo caminho da cruz. Assemelha-te a Cristo crucificado. Alegra-te nas dificuldades, sofrimentos, suplícios, tormentos, caçoadas e falsidades. Por amor de Cristo crucificado. Suporta tudo até o último dia da tua vida, sempre saboreando o sangue que escorre da cruz. Jesus doce, Jesus amor. É de mudar a nossa vida interior. Porque a gente passa a ver todo o mistério de Cristo e como o sangue de Cristo vai fazendo com que a gente cresça. E aí entra esse grande mistério dela, que aqui foi introduzido já, que é a relação do sangue com o Espírito Santo. Que é a relação do sangue com o divino amor. Então, numa outra carta, ela vai explicar. E aqui nós vamos entrar plenamente nesse grande mistério. Nós estamos nesse período de Páscoa, estamos nos preparando para a gloriosa ascensão e para o grande dom de Pentecostes. Então, estamos no momento para isso. Em nome de Jesus Cristo crucificado e da amável Maria, diletíssimo e caríssimo irmão e filho, no doce Cristo Jesus, eu, Catarina, serva e escrava dos servos de Deus, vos escrevo e conforto no precioso sangue do seu Filho. Ela quer confortar os filhos. Desejosa de vos ver afogado e incendiado no fogo da mais ardente caridade. Então, afogado no sangue de Cristo, agora afogado e incendiado no fogo da mais ardente caridade. Despojado de vossa perversa roupagem, revestido e coberto pelo fogo do Espírito Santo. Então, a gente se reveste do sangue de Cristo para ser revestido no fogo. Esta última veste do Espírito Santo é tão forte e resistente que nunca deixa o coração amolecer à maneira feminina. Aqui tem uma versão, também em Santa Teresa aparece isso, né? Que ela fala de ter uma espiritualidade viril. Isso não é propriamente uma versão contrária ao feminino, mas ela quer dizer no sentido da fragilidade, porque se identificava então o feminino com a fragilidade, coisa que nós sabemos bem é verdade, que não é verdade, porque a própria Catarina de Siena é a prova que muitas vezes as mulheres são muito mais corajosas que os homens. E pessoalmente eu quero aqui dar meu pequeno testemunho, porque os últimos anos eu tenho trabalhado muito particularmente, estudado esse testemunho, esse dom que foi as místicas para a igreja, e é tão admirável a coragem e o vigor e o amor que elas têm por Cristo, que é um dom inestimável, sobretudo no século XX. O coração torna-se forte e apto a suportar os maiores golpes das perseguições do mundo, do demônio e da própria carne. Então, quem se reveste com essa veste do fogo, do Espírito Santo, está preparado, forte. Nada consegue penetrar no coração pela consistência dessa veste escudo da caridade. Então, nessa luta, a veste e o escudo é a caridade que o Espírito Santo derramou nos nossos corações. O amor tudo suporta, porque é o próprio Espírito Santo que ilumina, afasta toda escuridão e sustenta o mundo inteiro com mão forte. Que dom inestimável nós recebemos. O próprio Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, como diz o Credo. Recordo-vos
que há pouco tempo ele me dizia, aqui ela vem o testemunho da sua vida mística, sou eu que sustento e mantenho o mundo inteiro. Fui eu que uni a natureza divina com a humana em Jesus Cristo. Sou eu que mantenho elevado o estandarte da Santa Cruz. Eu fiz da cruz um leito em que mantive cravado o homem-Deus. O que o mistério do Espírito Santo, no mistério do sangue, ele manteve elevado o estandarte da Santa Cruz. Então, quando nós contemplamos Cristo crucificado, contemplamos essa grande obra do Espírito Santo, né? Porque esse Cordeiro se ofereceu imaculado ao Pai pelo Espírito Santo. Trata-se de algo tão forte que somente o amor-caridade, fogo do Espírito Santo, reteve Cristo pregado na cruz. Não foram os cravos. Ela repete muito. Os cravos não poderiam manter Cristo. Ele era o homem-Deus. Só o amor pôde mantê-lo lá. Espírito, doce amor, inestimável caridade, tu és o servidor das vilíssimas criaturas humanas. Aqui volta é a característica. O Espírito Santo é o servidor. Que coração humano se recusará a despojar-se do velho homem, do egoísmo, e não correrá em direção a tão grande calor de afeto, a fim de revestir-se do homem novo? Que frieza nós temos que ser para não se lançar nesse espírito que se faz nosso servidor. Por certo, os espíritos tíbios, frios e negligentes recusam por causa da perversa raiz do egoísmo. Eis porque dizia acima que desejava vos ver afogado e revestido com a força e a plenitude do Espírito Santo. A pessoa que se eleva acima de si e atinge o perfeito desejo de Deus não recai no egoísmo, mas o evita. Até de novo ser inebriado. Portanto, vos peço, meu Filho em Jesus Cristo, comportemo-nos valorosamente, com coragem, pois o Espírito afirmou ser uma proteção forte que resiste a todo golpe. Ó amor, o Verbo fez-se alimento, o Pai se fez leito onde a alma descansa. Voltamos ao tema da outra carta. Nada vos falta. A veste é chama de fogo contra o frio. O alimento não nos deixa morrer de fome. O leito elimina o cansaço. Então toda a fragilidade da alma vai embora porque ela vive na Trindade. Ela vive no leito do Pai. Ela tem a fortaleza revestida do Espírito Santo. O alimento dela é o Verbo encarnado, é o sangue de Cristo. Apaixonai-vos por Deus. Que coisa maravilhosa. Que vossa consciência e vossa alma se deleitem em Deus. Não vos limiteis ao mínimo diante da amplidão divina. E aqui é o segredo. Quando a gente mantém sempre a nossa alma retida pelo medo, é sempre no mínimo, mas no fogo é a amplidão divina. Mesmo sendo peregrinos, a palavra encarnada se fez nosso companheiro de caminhada, tornou-se nosso alimento, para que possamos caminhar rápidos com fortaleza. Tudo ele nos deu. É um companheiro tão afável para quem o segue, que no termo da caminhada após a morte, nos fará repousar no leito e no pacífico mar da divina essência, em que teremos a visão eterna de Deus. Como a gente prega pouco sobre o céu, sobre o que é esse grande dom que será para nós, pela infinita misericórdia de Deus, que será essa visão beatífica, esse repouso em Deus, estaremos completamente nele. O nosso leito será o Pai, nós viveremos na Trindade. Só esse imaginar que nós, que nada somos, pelo sangue de Cristo, pelo fogo do Espírito Santo, nos é oferecido isso. Nos é dado ser peregrinos, mas a nossa pátria é o céu. Foi o que pareceu querer indicar Jesus Cristo na cruz quando disse: nas tuas mãos entrego o meu espírito. Amável Jesus, tu estás no Pai, mas nós não. Éramos membros apodrecidos por causa do pecado, antes de recebermos a graça. Assim, essa palavra foi dita para nós, tendo se tornado íntimo e companheiro do homem, uma só coisa com ele, Jesus Cristo considerava seu o que era nosso,
Ele toma para nós o seu pecado. Na cruz, no seu abandono, naquele sofrimento completo, ele toma sobre si o nosso pecado. Ó chama de amor! Não quero continuar. Falaria até a morte, para ver-vos cerrar pelo meio. Recebi vossa carta e compreendi a dúvida que tendes. Com a ajuda de Deus, logo a esclareceremos juntos. Aqui vem a maternidade espiritual. Tenho certeza de que a providência divina não os deixará sem solução, afastando a dúvida da vossa consciência, mas o fará pela perfeita humildade. Eu gosto muito disso, porque a gente vê o exercício completo da maternidade. Para esses sacerdotes, essas religiosas, esses leigos que a seguiam, Deus a ela deu esse dom de formá-los nesse caminho espiritual. E ela fez com um fervor enorme. Ela fez com algo que realmente formava essas almas. E essa é a grande resposta dela, como leiga, como batizada para o nosso tempo. É que diante de qualquer crise da igreja, a resposta do Pai é essa: quer usar de misericórdia, porque Ele nos dá o sangue de Cristo e Ele nos dá o fogo do Espírito. E se nós nos entregamos a Ele na contemplação do sangue, se vamos até ao lado de Cristo com o nosso coração, esse coração vai transbordar para o mundo inteiro, porque essa caridade vai se expandir. Então não vai ter limite, vai ser lutar pela paz, vai ser lutar pela volta do papado, como ela fez, né? Lutar pela reforma da igreja, escrever, ir atrás, formar aquela moça tão jovem, né? Mas que ganha um tamanho enorme. Mas o que pode fazer isso? Só o sangue de Cristo. Só a preciosidade do sangue de Cristo. Então, para caminhar, porque nós já estamos caminhando para o fim, nós vamos terminar com uma das orações, né? Por sinal, é a grande poesia de Santa Catarina de Sena, porque existe um tipo em literatura mística que vários santos têm, que são esses tipos de oração que são anotadas ou que refletem o que era o êxtase, né? A pessoa tem uma experiência de oração estática, então com isso nós sabemos como era a oração da pessoa. É o grande testemunho, por exemplo, dos êxtases de Santa Gema Galgani. E é muito impressionante porque a gente consegue ver a diferença dessa grande contemplação para o momento que ela escreve, porque ela já não tem mais... Ela escreve com até certa timidez, Santa Gema, e ali nos êxtases não. Então aqui é a mesma coisa. A gente vê o quanto a oração dela é uma grande poesia, um grande hino pela igreja, pelo mundo. Então nós vamos fazer numa oração, uma parte da oração, que nem dá para fazer todas, que é o hino de louvor à paixão de Cristo, que é o tema, né, que é o sangue de Cristo. Ó agradável e serena paixão, na tranquilidade da paz, fazes a alma deslizar por sobre as ondas do mar tempestuoso. Prazerosa e doce paixão, riqueza da alma, consolo dos aflitos, alimento dos famintos, porto e paraíso da alma, nossa alegria verdadeira, nossa glória e beatitude. Quem se gloria de ti, atinge o prêmio eterno. Que pessoa é essa? Não a que sujeita a sua razão à sensualidade, olhando apenas para as coisas terrenas. Ó paixão, tu afastas as enfermidades uma por uma. Ele é um médico, que coisa linda. Mas só quando o doente quer de fato ser curado, pois o teu dom não substitui nossa liberdade. Significa que ele espera a liberdade do doente. Ele espera a liberdade do doente para curar. Paixão que até aos mortos dás a vida. Quando a alma adoece pelas tentações do demônio, tu a libertas. Se é perseguida pelo mundo ou atormentada pela fraqueza pessoal, tu lhe és um refúgio. Em ti, a alma compreende o comportamento de Jesus, na sua dor infinita, e compreende que ele saboreou a perfeição do amor divino. Em ti, Jesus quer alcançar a verdade, quer inebriar-se e consumir-se no amor divino através da debilidade. Debilidade aparente, devido à nossa fraqueza humana, que padecia, mas de altíssima grandeza pelo mistério da divindade. Com esta, ele se eleva às alturas do divino e chega ao fim de outra maneira inatingível. Ó paixão, quem repousa em ti, morre para a sensualidade e saboreia a afeição do amor.
Que suavidade experimenta a alma que penetra nesse invólucro, que penetra em Cristo, na sua humanidade, no qual encontra a luz e a chama do amor, na admirável união da divindade com a nossa humanidade. Ela vê a humanidade de Jesus partir, a deidade não. Então, na contemplação da morte de Cristo, desse mistério, a alma voa para a contemplação de Deus. Ó minha alma, contempla o Verbo encarnado como que envolto em uma nuvem. Na sua obscuridade, tal nuvem não diminui a divindade. Ela apenas envolve o resplendente sol divino, da maneira como às vezes o sol fica embaçado de nuvens. A paixão de Cristo é como essa nuvem. Nós vemos o mistério da morte, mas o sol é a divindade de Cristo. Como se explica isso? É que depois da paixão, a divindade permaneceu no corpo de Jesus e com a ressurreição, sua humanidade tornou-se luminosa. O que era mortal ficou imortal. Ó paixão, tu ensinas o caminho que o homem deve trilhar. Erram os que escolhem os prazeres e deixam os sofrimentos. Ninguém vai ao Pai senão pelo Filho. E a ti, Filho, não seguimos sem demonstrar amor ao sofrimento. Quem recusa a dor forçosamente terá de sofrer. E quem na iluminação divina aceita o sofrimento, nada sofrerá. E aqui é o efeito da ação do Espírito Santo pela contemplação do sangue de Cristo, que troca, que transforma. Porque quem aceita o sofrimento, nada sofrerá. E isto à semelhança de Jesus, cuja divindade não sofreu, porque ele voluntariamente aceitou a dor. Tu nos manifestas, ó Deus, que depois daquele tempo aceitável da paixão do Filho, na iluminação da graça, os homens podem conhecer o amor. Com tal iluminação durante essa vida mortal, iremos ver tua essência na eternidade. Então, qual é a resposta da contemplação? É o céu. É pelo teu rebaixamento na paixão que conhecemos tua grandeza. Teus mistérios não diminuem, são sublimes. Fala do rebaixamento da paixão, da pequenez da humanidade de Cristo. Ó Deus, bondoso e eterno, sublimidade infinita, devido às trevas do pecado, éramos incapazes de elevar nossa mísera afeição e nosso pensamento à tua grandeza. Mas tu, sublime médico, colocaste diante de nós o Filho, como uma isca em sua humanidade. Então, não pela força da humanidade, mas da divindade, pescastes o homem e prendestes o demônio. Então é Deus que, pela paixão de Cristo, pesca o homem. Ao rebaixar-te, sublimaste o homem, saturando-te de opróbios, tornastes o homem feliz. Ao padecer fome, tu o saturaste de amor. Então, Cristo, ao se rebaixar, sublimou o homem. Ao se saturar de opróbios, tornou o homem feliz. Ao padecer a fome, nos saturou de amor. Perdendo a vida, tu revestiste da graça, suportaste a vergonha e ao homem atribuíste o louvor. Na obscuridade da natureza humana de Cristo, iluminaste o homem. Com os braços abertos na cruz, tu o abraçaste. Construíste no peito de Jesus uma caverna, onde o homem pudesse refugiar-se dos inimigos e conhecer o teu amor. Então o coração de Jesus é uma caverna, no qual a gente se abriga de tudo. Nessa caverna, revelaste a tua intenção de conceder aos homens mais do que permitia uma realidade finita. Ali o homem achou o lavacro para purificar-se da lepra do pecado. Então nós vemos aqui a grande... E você vê a unidade do pensamento. No diálogo, nas cartas e nas orações, é o mesmo pensamento. É contemplar o amor do Pai no abaixamento de Cristo. Ó prazeroso amor, chama em abismo de amor, altura inatingível. Quanto mais contemplo tua magnitude na paixão de Cristo, mais me envergonho de minha pobre alma. Sempre fui muito ativa quanto à sensualidade, mas morta para a racionalidade. Agradeço-te por iluminares meu entendimento, bem como o entendimento dos meus filhos e de todos os homens. Vê como ela é mãe. Ela apresenta diante de Deus seus filhos. Ó deidade, meu amor, uma coisa eu te peço. Quando o mundo jazia enfermo,
enviaste-lhe o teu Filho como médico, e o fizeste por amor. Agora vejo o mundo inteiramente morto. Que fazer para ressuscitá-lo? Se és o Deus que não pode sofrer, e não mais virás ao mundo para remi-lo, mas para julgar, como é possível hoje dar a vida ao mundo? Bondade infinita, creio que não te faltem os meios, pois sei que não te falta o amor. Nem o teu poder se enfraqueceu, tua sabedoria não diminuiu. Bem sei que tu o queres, podes e sabes dar remédio para o mundo. Suplico, pois, se for da tua vontade, que me reveles qual é esse remédio e que des à minha alma a coragem de usá-lo virilmente. Sei que teu Filho virá em majestade a julgar, mas sei também que dás o nome de Cristos aos teus servidores e que por meio deles queres afastar o mundo da morte e dar-lhe a vida. Então a resposta é essa. Deus, pelos seus servidores, pelos cristãos, pelos sacerdotes, pelos servidores, pelos filhos da igreja, são outros Cristos para o bem do mundo. De que modo? Que modo o mundo vai ser salvo? Esses servidores, percorrendo eles os caminhos de Jesus, com o empenho e desejo da tua glória e da salvação das almas. Aqui é o fim da espiritualidade de Santa Catarina. É que a resposta do Pai ao Filho, e o Filho vivendo em nós, nos servos da igreja, nos filhos da igreja, nos servos de Deus, para que o mundo tenha vida, percorrendo os caminhos de Jesus com o empenho e desejo da tua glória e da salvação das almas. Suportem com paciência as dores, tribulações, ofensas e censuras, venham de onde vierem. Mediante tais sofrimentos finitos, queres criar seus infinitos anseios, quero dizer, escutar seus pedidos e realizar seus desejos. Se não existir tal anseio, o sofrimento corporal seria insuficiente. Se vê que não é a cruz pela cruz, é a cruz pelo anseio da glória de Deus e salvação das almas. Se não existir tal anseio, o sofrimento corporal seria insuficiente, tanto para o bem deles mesmos como dos outros. Também a paixão de Cristo não teria salvo o gênero humano sem a virtude da divindade. Ó médico boníssimo, dai-nos então semelhantes Cristos, que vivam em contínuas vigílias, lágrimas e preces pela salvação do mundo. Tu os chamas de Cristos, porque se assemelham ao teu Filho, que não sejam maldosos, cegos e frios, de olhar obscurecido, incapazes de conhecer a nós mesmos, que conheçamos a Ti. Então aqui é o que a gente começou. Que Deus nos conceda a graça de vários Cristos, de várias Eucaristias ambulantes, de vários sacrários vivos, que nesse desejo de salvar as almas, na contemplação do sangue de Cristo, revestidos pelo fogo de Cristo, carreguem esse sangue para o mundo inteiro. Que essa seja a resposta, que o Pai, ao ver o mundo, veja o seu Filho em tantos outros sacrários escondidos, tantas almas eucarísticas que se multipliquem, que sejam outros Cristos, verdadeiros filhos da Igreja. Então, já está na nossa hora. Eu agradeço a todos que estiveram conosco. É a primeira vez que eu faço uma live sozinho, né? Eu sempre tinha feito a convite dos outros e eu não sou um homem muito tecnológico, pelo menos não ainda, estou aprendendo. Eu agradeço a todos a caridade de ouvir. E eu sei que eu acabei falando muito rápido, mas tinha muito mais coisa para falar e eu tenho que meditar, que às vezes também não adianta. Eu acabo falando muito e não é boa coisa. Eu agradeço a todos. E para terminar, nós vamos rezar 3 Ave-Marias, né? A venerável irmã Antonieta Farani tinha essa devoção, né, das Ave-Marias, e nós vamos terminar com 3 Ave-Marias. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus lhe pague.